Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro vídeo do canal, que vai ser composto por mim, pelo professor Adriano. Sempre uma honra estar do lado desse mestre aí da fisiologia. E para começar, a gente vai falar sobre um tema que vira e mexe, entra em pauta, que é sobre se existe uma intensidade ótima para queima de gordura, como que a gente descobre isso e quais são as implicações práticas dessa possível melhor intensidade para queimar gordura. E aí, falando disso, a gente tem alguns estudos que apontam para o Fat Max, né? E aí eu gostaria que o professor Adriano explicasse um pouquinho mais o que é o Fat Max, como que se descobre, o que ele quer dizer. Então vamos lá, pessoal, valeu. Fat Max é uma abreviação de oxidação máxima de gordura. Então há essa tentativa de achar uma intensidade na qual você estaria oxidando o máximo de gordura possível por minuto. Então acho que antes de falar de Fat Max, primeiro tem que entender como é que mede isso, né? Como é que você consegue saber isso. Então, a técnica, assim, a gente não vai aprofundar muito, mas a técnica é basicamente o seguinte: você mede o quanto de oxigênio você está consumindo e o quanto de CO2 você está produzindo. Então, você pega, por exemplo, se você estiver oxidando um ácido palmítico, que é uma gordura clássica aí, né, que é mais usada durante o exercício. Aí você vai precisar, para oxidar esse ácido palmítico, você vai precisar de muito mais oxigênio do que você precisaria para oxidar uma molécula de glicose, que é um carboidrato clássico. Então, quanto de oxigênio você está consumindo e o quanto de CO2 está sendo produzido a partir disso, você consegue saber se naquele exercício, quanto você está usando de carboidrato e quanto você está usando de lipídio. E aí teve um pesquisador chamado Ashton, em 2003, que ele foi medindo a quantidade de gordura que você oxidava em cada intensidade de exercício. Então, começava, por exemplo, pedalando bem leve, media o quanto de gordura eu oxido nessa intensidade. E aí, progressivamente, vai aumentando a intensidade e vai medindo o quanto de gordura está sendo consumido em cada uma das intensidades. E aí, o que ele notou? Ele notou que em função da intensidade, isso daí faz uma curva. Ou seja, nas intensidades mais baixas, se oxida menos gordura por minuto. Conforme vai aumentando a intensidade, começa a aumentar mais a oxidação de gordura. Só que quando você passa por um exercício muito intenso, a oxidação de gordura começa a cair. Então você tem baixa intensidade e alta intensidade, uma oxidação de gordura menor do que naquele meio ali, naquela intensidade moderada, que é por volta ali de 60% a 65% do VO2 máximo. Entendi. Então, basicamente, você calcula o quanto de cada gás está sendo trocado para saber qual substrato está sendo utilizado e a partir do volume de oxigênio ou de CO2 que é consumido ou que é expelido, você sabe a quantidade dos substratos. Quanto, então, de gordura é queimado nessa zona? É relevante? Ajuda a emagrecer ou não? Eu preciso treinar nessa intensidade se o meu objetivo for emagrecimento? Como que funciona isso? Eu acho que essa é a pergunta-chave, que a maioria das pessoas elas são enganadas ou são induzidas a achar que se você fizer exercício na Fat Max, você vai emagrecer muito mais do que se você fizer em outro tipo de exercício, em outras intensidades. Aí acho que era legal a gente trazer alguns números, né? Esse pesquisador, o Ashton, ele encontrou a Fat Max mais ou menos nessa intensidade, 60, 65% do VO2 máximo, que é um exercício moderado, que a maioria das pessoas conseguiria ficar ali 30, 60 minutos de boa fazendo esse exercício. Então o pessoal já começou a imaginar, bom, então eu tenho que treinar assim, leve intensidade nessa zona. Mas quanto de gordura de fato é oxidado, né? Então ele descobriu que era meia grama de gordura por minuto, mais ou menos, em média. Aí se você pegar meia grama por minuto e multiplicar por 1 hora de exercício, 60 minutos, isso vai dar 30 gramas de gordura sendo oxidada. Aí você imagina assim, né? Como é que perder 30 gramas de gordura vai refletir numa perda de peso muito significativa? Então, o conceito da Fat Max ela é mais só do âmbito metabólico. Então, existe realmente uma intensidade onde a taxa de queima de gordura é maior, mas não necessariamente eu preciso treinar nessa zona, né? Ou seja, eu não preciso gastar
Eu não preciso só fazer exercício nessa intensidade, porque o total de gordura que no final vai ser oxidado, se eu ficar 1 hora em exercício, ela é muito baixa, né? Inclusive, até acho que você, né, Caio, comentou que tinha alguns artigos mostrando que outros tipos de exercícios feitos fora da Fat Max são até mais eficientes do que o próprio exercício de intensidade mais baixa ou moderada que seria feito na Fat Max pro emagrecimento, né? Então acho que seria legal você comentar sobre esse artigo aí. Na verdade, quando a gente está falando de emagrecimento, o que vai importar no final das contas é o balanço energético. É preciso que a pessoa esteja em déficit calórico, e isso já é muito bem definido na literatura, acredito eu. Mas mesmo assim, a gente teria estratégias talvez mais eficientes até do ponto de vista do tempo mesmo. Uma vez que o balanço energético é o determinante para o emagrecimento, o mais interessante, o exercício que ajudaria a emagrecer mais, seria justamente o exercício em que você consegue gastar mais calorias. E aí entra a intensidade, né, o tipo de treino HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, e por você trabalhar em alta intensidade, apesar dos intervalos, você teria uma densidade, digamos assim, de gasto energético maior. Então, numa mesma unidade de tempo, vamos supor meia hora ou 1 hora, como você disse, treinando o HIIT você conseguiria gastar mais calorias e possivelmente isso ajudaria no emagrecimento. Mas uma ressalva que deve ser feita é sobre quem pode fazer o HIIT, né? Quem pode fazer o treino de alta intensidade, porque é um tipo de treino que vai exigir muito mais condicionamento de quem está fazendo. Precisa ser um indivíduo treinado. Então, se a gente está falando de emagrecimento, primeiro tipo de aluno, primeiro tipo de pessoa que a gente vai pensar são em pessoas com sobrepeso. Possivelmente, essa pessoa com sobrepeso também não tem uma aptidão cardiorrespiratória bem desenvolvida, possivelmente é uma pessoa fisicamente inativa e que não seria prudente, às vezes, propor um exercício intervalado de alta intensidade num primeiro momento por uma série de questões, como por exemplo, das mais simples, o impacto. Então, se você for fazer um treino intervalado na esteira, por exemplo, muito possivelmente as articulações dessa pessoa, os músculos que vão compor esse movimento não estão preparados para. Então acho que a gente conseguiu explorar bem essa questão da Fat Max, né? Então acho que fazendo uma boa síntese, a Fat Max existe. Existe então uma intensidade na qual a oxidação de gordura é máxima. Essa intensidade é entre 60% e 65% do VO2 máximo, mas só que o total de gordura oxidada é relativamente baixo. Nós estamos falando de meia grama por minuto em média, né? O que daria aí no exercício de 30 minutos 15 gramas, se for 1 hora de exercício 30 gramas, né? Então não é pouca coisa sendo oxidada. Então, a Fat Max existe, mas não guarda um relacionamento direto com o emagrecimento, né? Não significa que para emagrecer você teria que fazer exercício na Fat Max. Então, qualquer tipo de exercício que eleve o gasto calórico, que no final do dia você tem um déficit calórico, é mais que suficiente. Então, não precisa se preocupar com a Fat Max na hora de montar programas de exercício para emagrecimento. Acho que é isso aí. Professor, eu acabei de falar sobre indivíduos menos treinados, os possíveis problemas que teriam a fazer HIIT, né? E sobre indivíduos mais treinados, isso vale a pena? Indivíduos com VO2 mais alto ou mais baixo, existe uma diferença ali no quanto de gordura vai estar oxidando? Ou tanto faz, o Fat Max vai ficar ali sempre em torno de meia grama por minuto? Então, acho que tem sim. A gente até fez um estudo com isso, né, um tempo atrás, comparando indivíduos que tinham um VO2 máximo mais alto com os indivíduos que tinham um VO2 máximo mais baixo, né? Imaginando então quem tem um VO2 máximo mais alto, ele tem um nível de aptidão física melhor do que quem tem um VO2 máximo mais baixo. E o que a gente descobriu? Que de fato quem tem um VO2 máximo maior também tem um total de gordura oxidado maior, né? Então tem uma Fat Max maior, não em termos de intensidade, é tudo mais ou menos perto ali de 60%, 65% do VO2 máximo, mas quem é mais treinado consegue oxidar mais. Então quem está mais treinado é na casa ali de 0,5 mesmo. Quem é menos treinado, essa Fat Max abaixa um pouquinho, então vai para 0,3, 0,25, né? Então tem uma oxidação de gordura, uma grama, utilização grama minuto menor mesmo. Beleza, então, acho que ficou bem esclarecido o que é o Fat Max, a relevância disso para o emagrecimento. No final das contas, o emagrecimento
é um desfecho multifatorial, então que vai depender de diversos fatores, inclusive comportamentais, e que é um pouco reducionista a gente dizer que uma certa intensidade vai ser a mais adequada para o emagrecimento. Fechamos o vídeo por aqui, agradecemos aí a presença no primeiro vídeo. Não esquece de comentar, de deixar suas dúvidas aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E compartilha aí com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil. Isso. Valeu, pessoal.